eu fico observando a movimentação das coisas, de tudo, todo o tempo, como as coisas se movimentam, como as pessoas agem, eu observo. E às vezes faço algumas associações. Eu estava me lembrando agora mesmo do coronavírus. Quando começou o coronavírus, eu estava em Manaus. Ninguém entendia o que era aquilo. A televisão mostrava vídeos estranhos de pessoas tropeçando e apagando no meio da rua, como se fosse um negócio que todo mundo pegasse aquele vírus e ia desligar, ia morrer. Era essa imagem que eles estavam passando. Aquilo, eu fiquei meio assim, eu não estava entendendo nada daquilo, mas todo mundo falou mal do Bolsonaro, porque a hidroxicloroquina, todas as histórias possíveis para justificar o injustificável. Porque foi a China que fabricou, porque foi Jesus, porque... Não, todo mundo quer achar uma justificativa. A justificativa é que eu me lembrei de algumas cenas e uma coisa que eu observei é que durante muitos dias o planeta inteiro estava em oração. As pessoas iam na rua, as pessoas rezavam na rua, na casa, no bosque. Não podia ir no bosque. Mas elas rezavam, elas compartilhavam coisas de reza, elas marcavam rezas. Eu fiz parte de algumas dessas, sei lá o quê. Mas mudou a frequência vibratória do universo, aquele tanto de oração. E eles nem sabem, mas fizeram oração, sei lá pra quê, né? Fizeram oração pra querer viver, olha só. Ninguém pensou o que estava acontecendo no todo. Como que ia viver a partir de agora, como que ia ser, o que vai acontecer. Ainda é cedo pra gente ter uma posição do reflexo, porque não acabou ainda. Tem a história olha só isso, eu tenho minha máscara aqui, ó, que eu uso no bolso aí, assim, a máscara é assim. Para entrar na loja de conveniência aqui do posto que eu vivo, tem que pôr a máscara, mas você anda 3 passos e pede pra moça, me dá um pão de queijo e um café, você põe a ficha na máquina do lado e aí você tira a máscara e bebe café. Aí quando você vai embora, para não ficar feio de você estar saindo sem máscara, você põe a máscara ali, anda mais 3 passos e sai. Tem um monte de coisas que foram inventando para justificar, sabe? Eles faziam as coisas e criavam a justificativa depois. Cada um tinha o seu mundo, o seu interesse, cada um tem o seu problema, mas essa do coronavírus é algo assim que nunca o mundo viveu, nunca nós fomos presenteados por estarmos aqui nesse momento, vivendo isso. Porque quando a gente ouve falar das pandemias, das doenças do passado, a gente escuta coisas horríveis e não são. Na verdade, as coisas não devem ser tão feias quanto pintam, porque eu estou vivendo a pandemia normal, está tudo normal. Tudo continua como dantes no quartel de Abrantes. Então essa é a mensagem. Mudou. Mais uma coisa que eu me lembrei. Eu tenho um amigo que mora num flat, lá no centro. É um pouco longe daqui. E eu um dia fui pra lá, fiquei lá o dia com ele, nós bebemos alguma coisa, não me lembro. E eu saí de lá, eu acho que era 3 horas da manhã, ou 3h30, alguma coisa assim.
Eu saí de lá até chegar aqui, que eu moro um pouco longe, um pouco perto, mas assim, uns 15 minutos se não tiver trânsito. Aquele dia eu levei 27 minutos cronometrados, saí de lá para chegar aqui. Eu andei 27 minutos e não encontrei uma alma viva, um carro, um bicho, nada. Era a coisa mais arrepiante, pavorosa que eu já vi na minha vida. Eu acho que eu já andei em lugares estranhos, hein? Eu levei esse tempo porque eu vinha devagarzinho, dirigindo. E eu observava, a impressão que eu tinha que tinha milhares de pessoas gritando. Tem lógica, porque eles gritavam que quem morreu, que estava sugando energia de quem vivia, de quem... Tudo ali. O mundo não tinha mais ninguém fazendo mais nada. E aí esses bichos ficavam, esses que morreram, que ficavam sugando energia, não tinha mais como sugar a energia. E aí eles ficavam desesperados, porque imagina, eles passaram a noite inteira sugando energia de quem estava lá. E aí hoje eles chegam lá e tá tudo fechado. Tudo bem. Aí amanhã eles chegam de novo, tá fechado. Chega um dia que eu acho que eles começam a enlouquecer, eu não sei. Deve ter tido uma evolução muito grande, as pessoas devem ter seguido o caminho, não conseguiram. Essa energia, essa troca de energia, essas orações. Olha quanta coisa legal esse Covid-19 trouxe. Quantas rezas que foram recebidas pelos aqueles mortos que estavam lá, os perdidos que estavam na outra dimensão, os que já morreram. Mas que estava energia e eles receberam essa reza e aí eles foram no caminho. Quantas pessoas não morreram porque não beberam, não brigaram, não deram tiro, não fizeram nada. Quanta coisa mudou. Morreu pessoas, tá, tudo bem. Mas teve umas maldades aí que eles colocavam que o cara morreu de um acidente aqui. Chegou lá com hemorragia, morreu, cabeça parou de funcionar. Mas eles fazem o exame de sangue do mano e ele tava com Covid, então punha que a causa mortes dele era o Covid. Tudo isso era para poder contar ponto, porque os municípios recebiam tanto, 160 mil, se não me engano, por morto. Tem todo um aparato aí, mas é outra história isso. Mas eu sei que ajudou muitas pessoas, as vivas, as mortas. Muitas pessoas se entenderam nas suas casas com suas mulheres. Muitas pessoas aprenderam a conhecer seus filhos. Muitas pessoas começaram a pensar que elas poderiam fazer coisas legais, coisas diferentes. Muitas pessoas acreditaram que elas podiam transformar e começaram, olha aí. O mundo mudou, lembra? Então vamos observando isso nos próximos anos.